Olá, meninas! Hoje eu tô aqui pra mostrar a minha paletinha da MAC, que muitas de vocês pediram lá no Instagram, vem me pedindo aqui nos comentários dos vídeos pra eu fazer uma resenha. Sempre quando eu mostro ela como favorita, vocês pedem pra eu mostrar, né, quais são as sombras. Eu tava esperando completar ela pra poder fazer isso. O que que acontece? A minha eu demorei bastante pra completar, porque cada buraquinho desse aqui é uma sombra refil, né? Essa paleta você compra separada na MAC, né? Ela custa R$49. Ela é assim, ó, tá vendo? Ela é removível, você pode não comprar esse suporte aqui, né? Que tem os 15 espacinhos, você pode colocar elas diretamente aqui, porque a paleta é imantada. Ou você pode comprar esse separadorzinho, que eu acho que fica muito mais bonitinho, mais organizado. Sem esse separador cabe mais sombras aqui. Aqui cabem 15, né? Elas removem, tá vendo? Olha. Elas são assim, a sombra vem assim. Quando você compra, né? Ela vem assim, nesse panzinho que eles chamam, né? Chamam de pan. Ela vem dentro desse pacotinho aqui, cada pãozinho desse aqui custa R$39. Então vocês imaginem o porquê que eu demorei, né? Porque são 15 espacinhos. Então acaba que você acaba gastando um pouco com a paleta, né? Um pouco não, bastante. Ela acaba saindo por mais de R$500, se eu não me engano, contando tanto os R$50 da paleta quanto os 39 vezes 15 da paleta em si, né, das sombrinhas. Eu não sou muito boa de matemática, eu não fiz a conta antes, então só vocês contarem 39 vezes 15 mais 49 da paleta. Essa paleta eu não encontrei na loja física, mas ela vende na loja física sim. A minha eu acabei pedindo de fora, porque na loja física do Rio que eu ia estava sempre esgotada. Mas é possível encontrar sim, no site está sempre esgotado, não sei porquê. Geralmente você encontra essas paletinhas de 4 sombras, que é uma ótima opção, é o mesmo esquema, tá vendo? Esse aqui sai, né? Essa aqui ainda não tá completa, custa R$29 a paletinha. E você pode montar o seu quartetinho aqui, que fica ótimo para você levar para viajar, para você usar no dia a dia com as sombras que você mais usa, né? Eu comprei esse aqui para deixar para viajar, para montar assim com as sombras que eu mais gosto, né? Então vamos lá as minhas sombras, né? Como vocês podem ver, eu fiz a montagem mais ou menos aqui, ó, por seção, assim, ó, né? Aí então tem essas aqui iluminadoras, né, com umas mais neutrinhas. Tem essa fileira aqui de sombras mais quentes, né? Vocês sabem que eu amo, assim, um look, assim, bem quentinho. E tem essa fileira final aqui, que é uma fileira mais fria, né? Tem um côncavo mais malva, né? Umas sombras um pouco mais arroxeadas. Mas eu gostei muito de como ficou. É a paleta que eu mais tenho usado no momento. Porque assim, tem todas as sombras que eu mais gosto. Vocês vão me perguntar, mas Ludmila, vale a pena gastar isso tudo numa paleta? No meu caso, valeu. Porque eu escolhi cuidadosamente cada sombra, né? Eu pesquisei, vi se era pigmentada, vi que eu gostaria de ter, vi algumas que eu não tinha, que faltavam, né? Que eu sentia falta na minha coleção. Então, além dela ser completa por si, né, na minha opinião, faz looks assim, que eu não preciso usar outra paleta, ela complementa outras paletas que eu tenho também. Principalmente porque na minha paleta tem muitos tons mates, né? Então, por exemplo, nas paletas da Urban Decay, eu sinto falta de tons mates, né? Tons de côncavo e tudo mais, e eu procurei, né, suprir essa falta que eu sentia com algumas cores dessa paleta, que também não tem na Tartelette, né? A paleta Tartelette é uma paleta um pouco mais fria. Então, todos os meus tons quentinhos que eu amo, a maioria são da MAC. E a maioria estão aqui.
Então eu reuni tudo aqui, tudo que eu mais uso, né? Tem outras paletas, claro. Tem essa que eu tô montando, né? Que eu vou colocar um tonzinho, vou colocar uma iluminadora aqui, né? E uma com shimmer, né? Com um brilhinho pra dar um up. Eu tenho outras paletas como essa aqui da Pedro Lourenço. Tem essa daqui que vale muito a pena, que eu comprei, que eu acho que ela é permanente, é a Amber Times 9. Ela vem 9 cores, mas os pães são pequenininhos, tá vendo? Olha a diferença de uma para outra, tá vendo? Ela é bem pequenininha, essa aqui custou R$149, mas tem várias cores. A maioria são de edição limitada, mas tem 2 cores aqui que são da linha permanente. E tem uma paleta da Cinderela também, que é uma paleta super linda, super usável, tem cores permanentes. E só essa aqui que é edição limitada. E eu tenho algumas sombras aqui, por exemplo, que se eu depotasse, daria pra colocar aqui na minha paleta, né? Esse potinho, gente, esse potinho custa R$66. É uma diferença e tanto, né? Só por um potinho de 39 para 66 é coisa beça. Eu acho que custa 66, os batons aumentaram para 69, mas eu esqueci de conferir, eu deixo aqui passando o preço real, mas eu acho que custam R$66 cada sombra. Você pode depotar, né? Depotar, que eu digo, é tirar ela do potinho e pôr aqui na paleta, caso você já tenha alguns potinhos em casa e queira comprar a paleta para reunir tudo. Porém, eu acho que quando você retira, você tem que colar um imãzinho, porque eu acho que as que vem no potinho não tem um imã, né? E essa aqui é Swiss Chocolate, é uma sombra que eu uso muito. Eu não depotei porque geralmente é uma sombra que qualquer outra paleta eu acabo usando ela também. Então, por exemplo, quando eu quero viajar, eu levo a outra paleta e levo essa daqui soltinha no potinho, porque eu sempre uso essa paleta aqui, é a minha sombra favorita de côncavo. E eu tenho uma aqui de edição limitada que eu não pretendo depotar, tá vendo? É a Barefoot. Ela é bem douradão assim, né? E tem também uma da Extra Dimension, da coleção Extra Dimension, que ela é maior, tá vendo? Elas são sombras maiores. Eu vou falar um pouquinho pra vocês, antes de falar um pouco, mostrar os swatches e tudo mais, falar das sombras, eu vou falar um pouquinho dos acabamentos pra vocês. Os acabamentos da MAC são vários acabamentos, você fica meio perdida pra saber, né? Então, tem o acabamento mate, que é um acabamento assim opaco, sem brilho nenhum. As sombras são... Algumas são muito pigmentadas, outras não são tão pigmentadas. Tem a Mate 2, que as sombras da Mate 2 são sombras sem brilho nenhum, são super macias, são ultra pigmentadas. Então, se você viu uma sombra na MAC que você gostou, ela é a Mate 2, leva, porque são sombras assim que não mancham, não dão trabalho nenhum. Tem o acabamento setting, né, que é aquele acabamento acetinado, não chega a ser totalmente... Algumas são totalmente opacas, não tem brilho, mas elas têm aquele acabamento acetinado, sabe? Elas deslizam melhor um pouco na pálpebra. Elas esfumam também muito bem, até melhor do que algumas mates. Tem o acabamento lustre, que é o acabamento perolado. A Velvet é acetinada com brilho, né? Então ela tem um brilhinho ali. E a Velux é quase mate. A Velux Pearl, ela já é mais pigmentada e ela é super metalizada. São aquelas sombras com muito shimmer da MAC, aquelas sombras assim bem brilhantes, são bem macias, costumam ser muito pigmentadas. Então as sombras Velux Pearl são maravilhosas também, são as minhas preferidas, junto com a Mate 2, né? Eu gosto também das Frosts. As Frosts, elas são aquelas totalmente metalizadas também, como a Nylon, como a Satin Taupe, eu acho que também é Frost, né? Elas são tem bastante brilhinho. E essas são as permanentes, né?
As de edição limitada, que até algumas viraram permanentes, tem, por exemplo, a Extra Dimension, que é uma textura híbrida de pó e gel, né? Ela é quase que uma sombra cremosa, mas não chega a ser. E tem a Dazzle, que é aquele acabamento daquelas sombras ledisco, né? Que são sombras que parecem pigmentos prensados, mas não chegam a ser, né? Tem também os pigmentos prensados na MAC. São muitos acabamentos, né? Então, eu vou deixar aqui embaixo os acabamentos e a descrição, aqui no box de informações, se vocês quiserem dar uma conferida para entender melhor. Tem um post no blog também, que eu não sei se vai ter ido ao ar, mas eu vou explicar todos os acabamentos no post para vocês e vou mostrar swatches melhores em fotos, tá? Para vocês verem direitinho como é que funcionam, como é que são as sombras, né? Porque acho que a foto às vezes capta melhor do que mostrar aqui os swatches em vídeo, tá? Eu vou começar mostrando então as minhas sombras da minha paleta, né? Dessa paleta grandona aqui. Aqui nós temos a Blank Type, ela é acabamento mate 2, ela é uma sombra super pigmentada, tá vendo? Olha isso. Eu uso ela para iluminar abaixo da sobrancelha. Olha o swatch dela. Tá vendo como ela é super pigmentada? Eu ilumino abaixo da sobrancelha, às vezes eu ilumino aqui também. É uma sombra assim, mate iluminadora, ótima para quem tem um tom de pele como o meu, né? Ela realça bastante aqui. É uma sombra que eu pesquisei muito, né? Para comprar assim, uma sombra que destacasse bastante aqui embaixo para iluminar, e às vezes eu uso na pálpebra também. A segunda sombra é a Nylon, essa aqui, ela é uma sombra muito conhecida, é uma sombra iluminadora, o acabamento dela é Frost, tá vendo? Olha como ela super realça. Aqui, ó, o swatch dela. É a que eu tô usando no cantinho interno. É a minha sombra perfeita para cantinho interno, para iluminar. Mas ela tem um truque, gente, que eu não sei se vocês conhecem esse truque. Ela não pigmenta muito com pincel. Então, o que eu faço? Eu até dei essa dica pra Lores, minha amiga, ela super amou. Eu faço assim, com o dedo mindinho, eu pego um pouquinho e aplico. Nossa, fica super iluminado o cantinho. É a sombra que ilumina melhor o meu cantinho, mas com essa técnica, assim, de colocar o dedinho, né? Às vezes você vai lá dar uma ajeitadinha com o pincel, mas ela não é uma sombra que transfere muito com o pincel, não. Ela é uma sombra melhorzinha para você aplicar com o dedo. Tem a terceira sombrinha, eu queria uma sombrinha mais nudezinha, rosada, porque às vezes eu gosto de usar um nudezinho rosado assim na pálpebra, móvel. Essa é a Grain, ela tem acabamento satin, tá vendo? Ela é bem nudezinha assim, uma coisinha de nada, mas eu gosto muito de ter, tá vendo? Ela é rosadinha. Eu gosto de ter uma sombrinha assim, porque às vezes eu não quero usar tão claro aqui, né? Eu quero usar um rosadinho e tal, pra não destacar tanto. Então, uma sombra assim, bem básica, bem dia a dia, que eu gosto muito, é a Grain. Eu vou deixar os nomes na ordem que eu tô falando aqui embaixo, tá, gente? No box de informações. A quarta sombra é a Tempting. A Tempting é um dourado mais envelhecido. Por que eu optei por um dourado mais envelhecido? Porque eu já tenho dourados mais abertos em outras paletas, tá vendo? Nessa aqui também tem. Tem aquele a Half Baked da Urban Decay, que é um dos meus dourados favoritos. Então eu procurei um dourado mais envelhecido, um dourado mais fechado, tá vendo? Quase um bronze assim, sabe? Olha que sombra linda. Essa aqui é acabamento lustre. Acabamento lustre é um acabamento assim mais perolado, tá vendo? Ela não é tão metalizada, mas fica linda na pálpebra, olha. Bem bacana. Ela é um dourado que tem bastante marrom. E, por último, aqui na minha fileira, tem a Broom. A Broom, o que acontece? Eu não tenho preto nessa paleta.
Então eu quis uma sombra assim, marrom bem escura. Por que eu não tenho preto nessa paleta aqui? Eu não gosto dos pretos da MAC. A Carbon eu acho muito fraca em pigmentação, né? E a Black Tide, que é aquele preto que tem uns brilhinhos, não acho tão usável assim. Eu gosto de preto mate, né? Então eu comprei uma marrom bem escura, porque aí o que eu faço? Quando eu faço uma maquiagem eu preciso do preto, eu faço que nem hoje, tá vendo? Eu não usei a bronze, eu usei um marrom escuro aqui no canto externo, e eu com lápis, né, eu fiz um esfumadinho aqui só nesse cantinho. Então, eu não senti necessidade tanto de ter preto nessa paleta. Eu optei por um marrom assim bem escuro, um marrom bem preto, bem quase preto assim, porque aí já escurece o meu cantinho externo, já dá uma dramaticidade à maquiagem. Essa aqui é a Broom. Ela tem acabamento setting, tá vendo? Ela é bem escurona mesmo. Então, quando eu quero escurecer, quando eu quero colocar um pouco mais de drama na minha maquiagem, eu uso a Broom, que é uma sombra super pigmentada. Então, fica a dica aí pra vocês, né? Porque a Carbon realmente é uma sombra da MAC que deixa um pouco a desejar, porque ela tem uma pigmentação um pouco fraca, né? O que pra preto não é uma coisa ruim, né? Porque preto, às vezes, você tem que pegar um pouco leve pra não ficar, assim, super panda, né? Mas, tá vendo? Essa é a primeira fileira da minha paleta. Vou tirar aqui pra fazer a segunda. Vou fazendo aqui de 5 em 5 pra vocês, que eu acho que fica bacana. A próxima fileira são os meus amados, amados, amados quentinhos, né? Os meus tonzinhos de côncavo e de cantinho externo mais quentinhos, que eu gosto muito de usar. Primeira sombra é a Soft Brown, tá vendo? Ela é aquela sombra de transição, sabe? Aquela sombra que você quer fazer aquele degradêzinho. Ela é uma sombra maravilhosa. Ela tem como se fosse uma cor de pele, sabe? Com um fundo assim, pêssego, tá vendo? O acabamento dela é mate. E a segunda sombra, atenção para a segunda sombra, Brasil, porque é uma das sombras mais pigmentadas que eu já vi na vida. E é uma das minhas sombras favoritas para aquelas maquiagens bem pretas, para aquelas que eu faço assim um olho preto com um degradê assim, sabe, bem quente. Ou então eu faço um degradê bem quente com uma maquiagem dourada, com a pálpebra dourada. Fica uma coisa assim, divina. Essa sombra é a Brown Script, uma das sombras favoritas de côncavo que eu tenho. Olha essa pigmentação, Jesus! Eu piro nessa sombra, assim, num nível absurdo, olha isso. O acabamento dela é mate 2. É aquilo que eu falei, as mate 2, assim, são intensamente pigmentadas. Eu dei essa dica pra Lores, minha amiga, a Lores ficou louca, né? E eu acho que todas têm que ter Brown Script, porque é assim, mudança de vida, né? Os degradês, os olhos, assim, ficam muito mais, assim, lindos, muito mais luxuosos depois com essa sombra. Depois não diga que eu não avisei, tá? Brown Script, fica a dica da Lud aí. E eu peguei com algumas amigas minhas essa dica aqui, que é a Hull, né? Eu já queria uma sombra laranjinha há tempos, porque você olha assim, nossa, Ludmilla, sombra laranja, pra que você precisa de sombra laranja? A sombra laranja é ótima para você aquecer, né, o côncavo, para você aquecer o olhar, né? Pesquisando, pesquisando, pesquisando. Aí, porque, por exemplo, a Mreezy, eu não sei se vocês seguem ela, a Mreezy é a rainha dos degradês, assim, quentes. E ela usa, eu percebo que ela esquenta muito com laranja. Aí eu já tinha visto a Hull. E as minhas amigas falaram, não, é boa realmente. Aí eu fui lá e comprei. Muito linda. Tá vendo? Você vai olhar e vai se assustar. Nossa, pra que você precisa de uma sombra laranja? Mas ela aquece muito quando você joga um marronzinho, você quer dar uma aquecida nele. Você usa a Hull, que é uma sombra maravilhosa para esse propósito, para você dar uma aquecida. Nada impede que você use ela como na pálpebra toda, se você gosta de laranja. Eu não curto tanto. O propósito dela na minha paleta é realmente esse.
Às vezes eu tenho um marrom mais frio, um marrom mais sóbrio, e eu quero dar uma aquecida, ou dar ainda mais uma aquecida na minha maquiagem, eu vou e uso a Hole. A próxima sombra da minha paleta é essa aqui. Ela é a Unticked, ela é muito na vibe Marsala, né, do ano passado, que usou muito. Desse ano ainda, gente, que ano passado tô louca. Muito na vibe desse ano, porque já anunciaram a cor do ano que vem, né? Que vai ser rosa quartzo, se eu não me engano. Então eu já tô assim meio perdida. Já fiquei com essa cor na cabeça. A Unticked, ela é Velux Pearl. Então ela é metalizada, tá vendo? Ela fica super linda na pálpebra. Ela dá uma vibe assim, deixa uma vibe meio grunge assim nos olhos. Se você usar um batom marrom e essa sombra que fica muito anos 90, fica assim muito legal. Fica uma vibe muito grunge que eu adoro usar. Assim como a Embark. A Embark é uma sombra que eu uso muito. É a sombra que eu mais uso para o cantinho externo. É a sombra que eu tô usando hoje. Ela é mate, não, a Embark, ela é mate, só que ela não é uma sombra, que ela é mais uma sombra para você esfumar, sabe, tá vendo? Ela dá ela é mais difícil de trabalhar, digamos assim. Porque ela é uma sombra que pode dar uma manchada, então você tem que usar ela com um pincel mais fofinho, assim, e aplicando com calma, mas ela é uma sombra linda, que se você souber trabalhar com ela fica muito bonita, porque ela tem um fundo, assim, bem quente, tá vendo? Ela é um marrom escuro, mas ela tem um fundo quente. Então eu gosto muito desse fundinho quentinho dela. Uma outra quente que eu tenho, que eu vou aproveitar e mostrar, é a Swiss Chocolate, que é a minha sombra preferida de côncavo. Também é uma sombra, ela é mate, e ela também é uma sombra mais difícil de trabalhar, porque o que acontece? Ela não é tão pigmentada, sabe? Mas eu gosto dela por isso, tá vendo? Porque ela faz aquele degradê bonito, né? Ela dá aquela dimensão bonita, né? Mas sem ficar exagerado, porque quando a sombra é muito pigmentada, na hora de esfumar, pode ficar too much, não fica aquela coisa suave, né? A gente quer uma coisa suave, com as bordas suaves. Então, são duas sombras ótimas de esfumar, mas elas não ficam assim muito boas no swatch, elas não são tão pigmentadas, sabe? Então eu gosto muito da Swiss Chocolate, já indiquei para 10 mil amigas, todas amam, todas usam, e é uma sombra super quentinha, fica muito bacana no côncavo. Swiss Chocolate. Uma outra sombra quente que eu tenho é a Fole, que ela tá aqui nesse quartetinho, tá vendo? A Fole, ela é setting, ela não é mate, mas ela parece mate porque também, olha, ela é super pigmentada e super opaca, mas ela tem mais esse acabamento acetinado, assim, digamos. A diferença dela para a Swiss Chocolate é porque a Swiss Chocolate ela é um pouco mais avermelhada e a Fole ela tem um fundinho mais arroxeado, mas é pouca coisa e ela ainda é uma sombra bem quente, bem maravilhosa de fazer um côncavo, de dar aquela esfumada, até um cantinho externo por ela ser um pouco mais escura, ela fica ótima. Aí tá vendo? A Embark é mais escura, a Swiss Chocolate é um pouco mais clarinha e a Fole é como se fosse a filha das duas. Acho que é isso, explica bem. Agora eu vou fazer os swatches da última fileira, né, que são sombras mais frias, né, são sombras mais arroxeadinhas, né, que eu gosto muito de usar, né. A primeira fileira, aqui ó, primeira fileira não, a primeira sombra é a Haux, H-A-U-X, ela é acabamento setting, é uma sombra maravilhosa para côncavo, é uma sombra incrível, né, para ficar aquele rosadinho, aquele malvinha aqui no côncavo. Eu uso muito essa sombra. Sempre quando eu uso essas maquiagens mais para esse tom aqui, vocês elogiam muito. Ela é acabamento setting e
Só que ela é totalmente opaca, tá vendo? Então ela esfuma super bem, fica bem um rosadinho malvinho, assim, sabe, no côncavo. Fica super lindo. Essa sombra aqui é a Concrete. A Concrete também tem acabamento setting. Essa sombra aqui, uma amiga minha ama essa sombra, que é a Eloá. Ela é um cinza, tá vendo? Mas ela tem um fundo assim que quando você esfuma, ela não fica assim totalmente fria, sabe? Ela tem um pouquinho de fundo marrom, então ela fica muito linda. Eu adoro ela assim também de cantinho externo. A próxima sombra é a Blackberry, que é esse arroxeado aqui. Ela é uma ótima sombra para canto externo também. Tá vendo? Ela é um pouco mais escura que a Roll e ela é mate, mas é aquele mate que eu expliquei que é tipo a Amber, que é tipo a Swiss Chocolate. É um mate que é um pouco mais difícil de trabalhar porque não é tão pigmentado, né? O que pode ser bom, no meu caso é bom, assim, porque você nunca exagera, sabe? Fica uma coisa bem suave na hora de esfumar. A próxima sombra é uma sombra assim que eu não achei que eu fosse gostar tanto, mas eu vi tantos elogios dela na internet que eu falei, quer saber, eu vou comprar para experimentar. É a Shale. A Shale, o acabamento dela é setting também, mas é uma sombra que ela fica linda na pálpebra. Ela é um lilás assim, sabe, um roxinho. Mas ela tem um pouco de fundo marrom, sabe? Quando você passa na pálpebra, ela não fica totalmente lilás, assim, sabe? Então, faz uma ótima composição com essas outras sombras, né? Então, aqueles looks mais malvinhas que vocês veem aqui, aqueles looks mais arroxeadinhos que eu uso muito, são essas sombras aqui que eu sempre uso. Por último, na minha paleta, tem essa sombra babadeira aqui, que é a Star Violet, que eu amo demais essa sombra. Gente, essa sombra é assim, poder, sabe? O acabamento dela é Velux Pearl e ela é super metalizada e super pigmentada. Olhem isso. O swatch dela aqui. Ela fica maravilhosa na pálpebra também. Adoro usar ela tanto com essas sombras mais frias, quanto com sombra assim, um marrom bem quente. Ela fica também super linda. Eu quase não vejo ninguém falar da Star Violet, mas é uma sombra que eu adoro. Eu fiquei assim super feliz em descobri-la. E ainda nessa fase fria, assim, tem um marrom bem neutro, né? Ele não chega a ser totalmente frio, mas é um marrom bem neutro que tá nesse quartetinho, que é a Charcoal Brown. É um marrom bem neutrinho, tá vendo? É esse aqui, ó. O acabamento dele é mate, olha. E é uma sombrinha super coringa, tanto para côncavo, quando você não quer nenhuma coisa muito quente, nem uma coisa muito acinzentada, como a Concrete, eu uso a Charcoal Brown. Geralmente quando eu faço maquiagem com dourado, assim, mais envelhecida, eu uso a Charcoal Brown. É uma sombra maravilhosa para você que tem um tom de cabelo mais claro, preencher as sobrancelhas, fica a dica aí. Na MAC vende uns duos, sabe? Além desses quartetinhos, tem os duos. Eu pretendo fazer um duo desse para sobrancelha futuramente. Colocar um tom de sobrancelha, que eu pretendo colocar Charcoal Brown. E um tom para iluminar a sobrancelha, que pode ser a Blank Type ou a Brûlée, se você for um pouco mais morena. E eu vou fazer os últimos swatches aqui agora. Eu vou pegar umas sombras que eu tenho de outras paletas, né? De paletas de edição limitada. Eu mostrei mais que 15 aqui, porque eu mostrei duas dessa paletinha aqui. Então eu mostrei 17 sombras pra vocês. E eu vou mostrar outras que são da linha permanente, que eu tenho outras paletas, para que vocês possam ver as cores, né? Eu vou mostrar as cores dessa paletinha aqui, da Cinderela, que tem várias cores permanentes. Vou começar com a Vapor. A Vapor,
esse tomzinho iluminador aqui. O acabamento é Frost. Ela é bem esbranquiçadazinha, assim. Ela é ótima também para iluminar abaixo da sobrancelha. Fica uma coisa sutil. Não fica uma coisa assim muito cintilante. Essa aqui é a Pluff. A Pluff é um pouco mais cintilante ainda. E um pouco mais esbranquiçada, tá vendo? Mas as duas são acabamento Frost, mas essa aqui é bem mais metalizada que essa aqui, tá vendo? Ela é ótima para iluminar o cantinho. Tem na linha permanente, eu tô mostrando que vocês podem comprar ela em panzinho. Elas, né, em panzinho. Essa aqui é a Ômega. A Ômega também é mate e também é um marronzinho assim. Um corzinho de pele, um nudezinho. Ele é bem nude. Olha. Bem corzinho de nada, assim, sabe? É um marronzinho. Você olha assim, você pensa que vai ser pigmentado, mas é um nudezinho mesmo essa cor, sabe? Fica ótimo para côncavo também, para transição. Fica excelente. A próxima sombra é a Query. A Query, ela lembra muito a sombra que eu mostrei pra vocês, a Roll. Vou botar uma do lado da outra aqui, vocês vão notar. Mas a Roll é um pouco mais malvinha, tá vendo? Então, elas estão aqui, ó, uma do ladinho da outra. A Roll é um pouquinho mais queimadinha. A Query é um pouquinho mais fria, mas também é bem pigmentadinha. Também é mate. A Query, ela fica um pouquinho mais arroxeadinha do que a Roll. E aqui ainda tem a Satin Taupe, que a Satin Taupe tem acabamento Frost. É uma sombra muito famosa da MAC. É uma das sombras mais vendidas da MAC, uma das mais lindas também. Tá vendo? O acabamento dela é bem metálicozinho, ela fica linda na pálpebra móvel, junto com todas aquelas sombras mais frias que eu mostrei pra vocês. A Concrete no côncavo com a Satin Taupe na pálpebra fica incrível, incrível mesmo. Da paletinha da Pedro Lourenço, tem duas sombras da linha permanente que são maravilhosas e que eu tenho que mostrar pra vocês, porque vocês têm que comprar essas sombras. Elas não estão na minha paleta, porque elas estão aqui, eu já tenho, porque senão com certeza eu compraria. A primeira é a All That Glitters, que também é uma das sombras mais famosas da MAC. Também é naquele acabamento Velux Pearl, que é o acabamento mais metalizado, assim, mais pigmentado que a MAC tem. E tem a Sable, que a Sable, gente, que sombra maravilhosa. Que sombra incrível. E olha a pigmentação dessas bonitas. A Sable é Frost, mas também é muito metálica, assim, tem muito shimmer. São sombras ricas. Vocês precisam ter essas sombras ricas. Também vou mostrar pra vocês outras duas sombras que tem na linha permanente e que estão aqui nessa paletinha. A primeira é a Cork. A Cork é um marronzinho caramelo, incrível para côncavo. Incrível para fazer aquele côncavo bem quentinho, bem caramelinho, sabe? Bem marronzinho fofo. E aqui nessa paletinha também tem a Rice Paper. A Rice Paper, ela é um champanhe. Tá vendo? É um champanhe, a Rice Paper. Ela tem acabamento Frost, mas ela é bem sutilzinha, olha. Também é boa, assim, uma sombra coringa, assim, pra canto interno. Mas nem tanto, porque ela não é tão pan, assim. Ela é boa pra uma... Eu tô usando ela na pálpebra, inclusive, hoje. Tá vendo? Ela é essa sombrinha aqui, ó. Clarinha. Gosto muito dela. E pra finalizar as sombras, né, todos esses swatches, eu vou mostrar a Barefoot, que é a dourada que eu tenho. Ela é esse dourado assim com um fundo mais frio, mais esverdeado, tá vendo? Tenho outros dourados mais abertos, tem esse dourado aqui dessa paleta,
que é linda. É lindo, aliás, esse dourado. Vou mostrar pra vocês. Olha, esse dourado é poderoso. Gente, olha esse dourado. Tá vendo? Ele é um dourado mais aberto que aquele outro que eu mostrei na minha paleta grandona. Esse dourado se chama Creative Copper. Tá nessa paletinha aqui. Eu acabei esquecendo de mostrar essa paletinha da MAC de coleção de final de ano. Foi da coleção Glamour Daisy para o Holiday do ano retrasado, se eu não me engano. E tem essas sombras todas. E eu quis mostrar as 3 que são permanentes, né? Fazer os swatches para vocês. Que, como eu disse, eu queria mostrar o máximo de sombras que eu pudesse. Então tem essa primeira, que é a Retrospec. Ela é um dourado de acabamento lustre. Tem essa Honest, que ela é um bronze, tá vendo? O acabamento também é lustre, é um bronze, um pouco copper assim. E tem a Sketch, que é uma sombra super famosa da MAC. Ela tem essa vibe assim, meio bordeaux, meio burgundy, né? Um vinho assim. Mas ela, quando esfuma, ela fica super quente também. É uma das minhas sombras favoritas, assim, para canto externo. Ela, o acabamento dela é velvet. É um mate, assim, só que mais acetinado. É, daquele jeito que eu expliquei lá nos acabamentos. A Sketch também é uma das minhas favoritas. Também queria ter ela lá na minha outra paleta, porque é uma sombra que eu uso muito, mas acaba que ela fica aqui separada. Mas eu adoro essa sombra, também indico a Sketch para cantinho interno para quem quiser. Então foi esse adendo aqui rapidinho. As sombras da MAC são ótimas sombras para você trabalhar. Por que eu gosto das sombras da MAC? Tanto as sombras da MAC quanto as da Lorac, que são minhas favoritas, são ótimas porque elas dão dimensão à maquiagem. Eu gosto das sombras da Urban Decay, tenho várias sombras da Urban Decay, mas o problema que eu sinto com as sombras da Urban Decay é quando você aplica ela na pálpebra, elas tendem a ficar da mesma cor, sabe? As sombras da MAC, elas dão dimensão na maquiagem. Você vê, tá vendo, no esfumado, que tem várias cores aqui. Tem uma cor de fundo, tem uma cor aqui no canto, né? Tem uma cor, sabe? Dá uma dimensão na maquiagem, você consegue trabalhar bem, você esfuma bem as sombras, né? Fica aquela coisa suave, né? Algumas não são tão pigmentadas, mas isso pode ser uma boa coisa, né? Porque, como eu falei, geralmente sombra de côncavo, se ela for menos pigmentada, você for trabalhando com a cor, fica muito mais bonito, fica muito mais suave. Então, acho que nem tudo é, assim, ultra pigmentação. Claro que a MAC tem sombras ultra pigmentadas que eu mostrei aqui pra vocês, mas são sombras, assim, que são excelentes para você trabalhar. Quando você já pega, assim, um jeito para você maquiar, as sombras da MAC acabam sendo melhores, né? Então, a princípio você pode achar, mas não acho que vale isso tudo. Mas quando você adquire uma certa técnica, você vê que as sombras da MAC, elas fazem uma certa diferença, sim. E é isso, desculpe pelo vídeo longo, mas eu queria mostrar o máximo possível de sombras pra vocês. Eu sei que vocês ficam na dúvida, que a gente chega na loja e fica louca, maluca com aquele monte de sombra, não sabe o que levar, né? Vocês sabem que a minha preferência total são as sombras neutras. Então, tudo que tem aqui é neutro, tudo é usável. Todas essas cores que eu mostrei, vocês vão usar, assim, horrores, né? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou grande porque eu falo a beça e porque eu queria mostrar muito, eu queria mostrar o máximo, dar o máximo de informações possíveis para vocês, tá? Vai ter post aqui com as fotos melhores para vocês olharem, poderem comparar uma com a outra. Tirei um dia para ficar tirando foto das minhas sombras da MAC, então vocês vão poder ver com mais calma no post que eu vou deixar aqui embaixo. E é isso, meninas, espero muito que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido todas as dúvidas. Se você ainda tiver dúvida sobre alguma sombra, deixa aqui embaixo. Se você quiser sugestão e tudo mais, eu recomendo muito, assim, para começar os quartetinhos, né? Porque realmente, você começar uma paleta daquela é um investimento. Para quem não tem paciência de ir montando, né? A minha eu demorei quase que um ano para montar, porque eu fui comprando as coisas aos poucos, porque são caras, né?
Eu recomendo muitos quartetinhos, né? Como que eu recomendo que vocês montem um quartetinho? Conforme você faz o olho. Por exemplo, eu colocaria uma sombra de iluminar aqui, de repente a Blank Type, se você tem a cor mais ou menos a mesma que a minha. Ou a Nylon, se você gosta de iluminar com um tomzinho com shimmer, né? Colocaria um tomzinho assim de côncavo, ou a Fole, ou a Swiss Chocolate, ou a Rose, se você gosta de uma coisa mais fria, né? Colocaria um marronzinho, porque marronzinho é básico, né? Um marronzinho, de repente, para cantinho externo, a Embark, a Handwritten, que eu não tenho, mas são próximas, né? Ou até mesmo essa aqui, a Fole. E colocaria, de repente, se você curte, né, uma sombra de pálpebra. Se você curte um dourado, eu colocaria um dourado. Se você curte, de repente, um nude assim rosado, tipo essa Gwen aqui, colocaria um nudezinho rosado para fazer mais ou menos essa make que eu tô. E um quartetinho você vai usar muito, você vai levar para viagem, porque é compacto, você vai deixar na sua necessaire. E você vai experimentar as sombras, né? Então você vai poder saber, aí você pode ir sentindo se você gosta mesmo das sombras da MAC, antes de fazer um super investimento como esse, que é comprar uma paleta. A MAC disponibiliza também aquelas paletas pré-prontas, né? Tem a Cool, que são cores mais frias, e a Warm, ela é exatamente igual a essa daqui, mas os pães não são removíveis, né? Ela vem a paleta montada realmente, não tem como você tirar e ir trocando. Custa R$299, é bem mais barato do que você mesma montar e você mesmo escolher. E é isso, né? Você pode parcelar, você pode fazer mil coisas, né? E você vê mais ou menos o tom que você gosta, né? Se você gosta de sombrinhas mais frias, você compra a paleta mais fria. Se você gosta de sombrinhas mais quentinhas, você vai na Warm. Tá, meninas? É isso. Todas as dicas que eu pude dar pra vocês eu dei. Se vocês tiverem dúvidas, deixa aqui que eu respondo. Se quiserem sugestões, eu também dou. E é isso. Beijo, tchau.